Olá, graça e paz, pessoal. Estamos aqui de volta para a nossa sexta aula do discipulado. Nós estamos vendo a lição número 1, que tem por tema geral Crescendo em Cristo. E esta lição número 1, ela tem por finalidade apresentar a introdução, o básico para qualquer pessoa que acabou de se converter a Jesus, né? Então, na aula número 1 e aula número 2, nós vimos sobre o pecado, depois vimos sobre o plano da salvação. Na aula 3, nós vimos sobre o alimento espiritual, que é a palavra de Deus, e como um novo convertido e velho convertido, e todos nós precisamos de um alimento espiritual regularmente, constantemente. Nós vimos sobre a Bíblia Sagrada na aula 4, sobre como a Bíblia é um livro sobrenatural, como ela é dividida em duas grandes partes, né, que é o Velho Testamento e o Novo Testamento. Nós vimos também ali na aula 4 como nós devemos meditar na Bíblia, devemos ler a Bíblia de forma tranquila, sem pressa, meditando, né? Podemos usar aqueles planos de leitura bíblica ou ler sequencialmente, enfim, vimos várias coisas. Como nós precisamos também meditar orando, né? Pedindo a Deus, Senhor, revela-nos a Tua palavra, nos dá entendimento, e gradativamente você vai crescendo, transformando o seu entendimento para que você possa experimentar a realidade espiritual. Quando a gente aceita Jesus Cristo como nosso Salvador, nos convertemos a Jesus, nós nascemos de novo, nós nascemos de Deus, recebemos um novo Espírito. A Bíblia diz, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram. Então nós somos novas criaturas em Espírito. Nosso Espírito foi aperfeiçoado, está lá em Hebreus capítulo 12, onde o escritor aos Hebreus diz que nós chegamos aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, nós nos tornamos novas criaturas, e aí nós entramos na aula número 5, falando sobre a igreja. A igreja não é o prédio, a igreja é o povo de Deus. A igreja, primeiramente, é a família de Deus. Todo bebê, toda criança, todo ser humano, quando nasce, deve nascer numa família, não é verdade? Então, quando a gente não tem família, se o bebê nascer e for abandonado, ele vai morrer. Então é necessário, quando a pessoa aceita Jesus como seu Salvador, se torna um cristão, ele está ali congregando, está junto com outras pessoas mais maduras na fé, que possam instruí-lo, cuidar daquela pessoa. Claro que nós sabemos, como eu falei na aula passada, existe hoje muitas igrejas que parecem mais empresas do que igreja. A igreja, ela deve ser primeiramente a família de Deus. Uma empresa visa lucro e crescimento financeiro, crescimento material. Mas uma família, ela visa o bem-estar dos seus membros. Ela não visa explorar, né? Um pai de família ou uma mãe de família não vai visar explorar os seus filhos. Ele vai visar o desenvolvimento, claro, deles, a prosperidade deles, mas o interesse ali é o amor, é no crescimento, é no bem-estar. Então, hoje em dia, temos muito dessas igrejas comerciais, onde você, ao invés de se lembrar de uma família, você acaba se lembrando de uma empresa. Mas isso não é o que foi projetado originalmente por Deus. A igreja é, primeiramente, a família de Deus. Segundamente, é a nação santa, o povo exclusivo de Deus. Jesus disse que ele teria a sua igreja, a sua eclésia, ou seja, os seus cidadãos. Jesus, como rei, ele tem cidadãos, ele tem os seus súditos, tem o seu povo. Muito bem, nessa sexta aula, nós vamos ver também que a igreja, ela é um corpo, e ela é chamada na Bíblia de o corpo de Cristo. Quem tem um material aí, tá certo? Eu vou colocar, estamos aí preparando um site do Ministério Águios, eu vou disponibilizar os arquivos para quem quiser. Então, no nosso material, na lição número 1, estamos aqui na página 17, que diz o seguinte, que a igreja, ela é um corpo, funciona como um corpo. O que é um corpo?
Um corpo são várias partes separadas, mas que todas trabalham em conjunto para um alvo, um propósito comum. Vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 12, os versículos 12 a 27, salteado aqui, vamos ver, conforme está aqui na nossa apostila. Diz assim: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Aí vamos ver o último versículo que eu vou ler. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Então, a igreja do Senhor, nós formamos um corpo. Cada pessoa nesse corpo é importante. Nem todos são pregadores, nem todos tocam, nem todos varrem a igreja, o prédio, né? Nem todos têm aqueles... Enfim, tem funções diferentes para cada pessoa, e é como uma família, é uma grande família onde temos Deus como Pai, e Ele ama a todos, e a igreja precisa funcionar de forma harmoniosa. Por exemplo, coisas como competição são muito características de empresa. As empresas, elas competem entre si, e dentro das empresas há uma forte competição para saber, as pessoas tentando galgar postos mais altos. Então, uma das características das empresas é a competição. E na igreja, isso não deve existir, porque a igreja não pode ser tratada como uma empresa. A igreja, ela precisa ser tratada como uma família, como um povo de Deus. Então, aqui, diz assim, o corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Cada parte do nosso corpo, ela tem uma funcionalidade, ela tem uma função, e nós, né, eu como ser humano, eu preciso de todas as partes do meu corpo. Então nós precisamos entender que a igreja, Deus não pegou uma pessoa e deu a ela todos os dons. Não, os dons são distribuídos para toda a igreja. Nós precisamos entender que nós dependemos uns dos outros. Deus usa a minha vida para ensinar, para falar alguma coisa para outra pessoa. A outra pessoa também é usada por Deus para falar para mim. Eu oro por um, o outro ora por mim. Então existem muitas coisas que precisam ser feitas no ambiente do corpo de Cristo, no ambiente da igreja, no meio do povo de Deus. Eu estava lembrando uma vez, assim, às vezes a gente acha que nós somos totalmente independentes, né? Eu tenho o meu trabalho, eu ganho o meu dinheiro, eu não preciso de ninguém. E, na verdade, se a gente parar para pensar, aqui mesmo na sociedade que a gente vive, a gente depende totalmente uns dos outros. Por exemplo, a roupa que eu estou vestindo agora, não fui eu que costurei. A pessoa que fez o tecido, não foi ela que criou as linhas para fazer o tecido. A pessoa que criou as linhas, ou a empresa que criou as linhas para fazer o tecido, não foi ela que plantou o algodão. Se for de algodão, né? Aquela pessoa que plantou o algodão e foi lá depois colher, ela precisou se alimentar e provavelmente não foi ela que comprou, aliás, não foi ela que plantou o feijão que ela comeu. Então, nós estamos totalmente interligados, né? Eu estou aqui, por exemplo, falando através desse vídeo aqui na igreja,
pessoas construíram essa igreja, outras pessoas colocaram ar-condicionado, uma pessoa construiu aqui, uma empresa construiu o microfone. Então a gente está totalmente interconectado. E a igreja, ela precisa funcionar dessa forma, né? E não como competição. Infelizmente, hoje nós vemos igrejas que estão competindo por pessoas. Eu me lembro quando nós estávamos pastoreando lá na cidade, aqui em Parnamirim mesmo, na cidade no bairro de Passagem de Areia, nós sabíamos, pessoas de outras igrejas iam até os membros da nossa igreja, tentar tirar os membros da nossa igreja para ir para outra igreja. Quer dizer, ao invés de ir evangelizar para tentar ganhar almas para Jesus, ou mesmo ir atrás daquelas pessoas que não tinham igreja, pessoas que estavam desviadas, a preocupação das pessoas era, de algumas igrejas, não eram todas, claro, mas algumas igrejas eram tentar tirar os membros de outras igrejas. Então, competitividade é algo que realmente não é bíblico, algo que demonstra que a igreja daquela pessoa não está funcionando como uma família, não está funcionando como um corpo, está cada um por si, né? E Deus por todos. Então, nós na Bíblia somos chamados de corpo de Cristo. Por que é que, da onde vem esse termo corpo de Cristo? Wendel, eu ajo, eu tenho ideias, né? Eu tenho pensamentos, eu tenho ideias, eu tenho criatividade, mas tudo o que eu faço, o que eu falo agora, estou falando, eu falo através do meu corpo. Então, o corpo é aquele elemento, né, através do qual uma pessoa age. A Bíblia chama a igreja de o corpo de Cristo, porque Cristo hoje, ele age através da igreja. As pessoas hoje, para serem salvas, para morar eternamente no paraíso, alguém da igreja, alguém que é salvo, precisa pregar para aquela pessoa que está perdida. Então, Cristo vai salvar através da igreja. Lembrando que a igreja não é o prédio, a igreja é o povo. Igreja refere-se ao povo e não ao prédio. Então, a igreja é o corpo de Cristo, porque Cristo terá que usar você e eu para operar, para curar. Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Nós, a igreja, fomos enviados para fazer as mesmas obras que Jesus fez. Jesus está operando, né? Cristo opera através do seu corpo, da igreja. Então eu preciso evangelizar, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso agir para que Cristo possa agir através de mim. E diante disso, nós vamos aqui ver este item, né, do nosso material, que é a importância de congregar. Congregar é exatamente se juntar, se unir, reunir-se. Vamos ver aqui, livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja. Em algumas traduções diz, não deixemos de congregar, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia da volta de Jesus. Gente, eu sei que as igrejas têm pessoas de todo tipo, tem pessoas melhores, pessoas piores. Eu me lembro que a igreja que eu me converti, no primeiro dia que eu fui para a escola dominical, eu era músico de banda, então eu não conseguia ir no domingo porque eu viajava. Aí quando eu saí da banda, deixei de tocar profissionalmente, eu fui pela primeira vez para uma escola dominical e lá o pastor estava se explicando para a igreja, pedindo desculpas, porque uma pessoa que era da igreja, tem uma pessoa que tinha chegado de fora e estava ali dentro daquela igreja, tinha enganado vários irmãos, tinha comprado no comércio com o cartão de pessoas, alguma coisa nesse sentido, aí tinha realmente enganado, era um enganador, um ladrão, que tinha entrado no meio da igreja, as pessoas querendo ajudar, com boa vontade,
ajudaram e várias pessoas foram enganadas ali. E aquilo ali eu fiquei um pouco chocado, porque eu achei que dentro da igreja só tinha pessoas muito santas, né, que eu era o maior pecador que tinha lá dentro daquela igreja. E não era. Igreja tem todo tipo de gente. Mas isso não tira o fato de que Deus vai ter que operar, vamos dizer assim, né? Claro que Deus é todo poderoso, mas Ele escolheu operar através da igreja. Então, por mais defeitos, por mais gente falsa, pode ter um cara desse, não é um salvo, né? Uma pessoa, é um ladrão. Pode ter essas coisas, mas ainda assim Deus vai operar através do seu povo, Deus vai operar através da igreja. Por mais defeito que tenha, Deus estabeleceu que a igreja é o seu corpo, Deus opera através do seu corpo e nós precisamos fazer algum esforço, né? Às vezes é mais necessário algum esforço, às vezes a gente não está nem tão bem, às vezes a gente se frustra com igrejas, às vezes eu conheci muitas pessoas frustradas com líderes, com pastores. Então, se você não gosta, né? E eu sei que eu, falando aqui através do vídeo, tem pessoas, né, no nosso canal, tem pessoas de várias partes do Brasil, até de fora do Brasil, né? Não se frustre com Deus por causa de pessoas, né? A igreja ainda é o corpo de Cristo. Se a pessoa de repente está numa igreja e vê que não está, aquela igreja não está pregando a palavra, não está alinhada com a Bíblia, então, claro, você deve orar e deve procurar uma boa igreja, uma igreja que seja um local onde você se sinta em uma família. Aqui no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, aqui está falando algumas práticas que a igreja primitiva, a igreja inicial do livro de Atos, eles praticavam. Observe a palavra perseverar. Perseverar em alguma coisa significa que aquela coisa exige esforço. Você, se tem alguma coisa que não exige esforço, você não precisa de perseverança para fazer. Imagine, por exemplo, sei lá, assistir um filme muito legal. Tem muita gente que é viciada em internet, em Facebook, em Instagram, né, em ver vídeos, e gosta muito daquilo ali. Então você, imagina, você chega para uma pessoa que ama assistir TV, está lá no sofá assistindo TV. Aí você chega para a pessoa e diz: persevere em assistir TV, né? Pode perseverar, persevere. Não precisa de perseverança. Você não precisa de perseverança para fazer coisas que você gosta, coisas que você sente prazer. Ninguém precisa perseverar. É gente que gosta de comer, né? Persevera em comer. Não precisa, gente. Perseverança é necessário porque muitas vezes para você meditar na palavra, orar, estar em comunhão com seus irmãos, muitas vezes será difícil. Muitas vezes será difícil. É necessário perseverar porque é necessário algum esforço, às vezes mais, às vezes menos. Mas é como uma academia, né? A gente vai para a academia, eu vou para a academia, não é porque eu acho maravilhoso levantar aqueles pesos, ficar fazendo aquele exercício horrível chamado prancha, que eu sinto dor no corpo todo. Eu não vou para a academia porque eu me deleito em sentir dor. Claro que também tem o seu lado bom, tem gente que é viciado, né, academia. Mas eu vou porque há um benefício nisso aí. Há um benefício físico, né? Você melhora a resistência, você melhora a força. Então, há um benefício em você perseverar na congregação, no estudo bíblico, né? Na doutrina dos apóstolos, que eles iam para ouvir o ensinamento bíblico. Há um benefício na comunhão, que é fazer as coisas em comum. Comunhão vem de comum. É estar junto, é comer junto, é ter um convívio, é ter comunhão com os seus irmãos em Cristo, assim como é com a família, né? Então, há um benefício no partir do pão, que é estar exatamente compartilhar os alimentos. Às vezes a igreja tem eventos de jantar, de almoço, essas coisas. Estar em comunhão com seus irmãos, estar no partir do pão. E, claro,
aqui ele fala na prática das orações. Tudo isso no âmbito da igreja, né? Junto, não só isoladamente. Ok? E aí vamos ver aqui, para a gente finalizar. Para quem está com material, eu estou aqui na página 18, são práticas congregacionais, ou seja, práticas que você só consegue obedecer a essas práticas se você estiver num ambiente de uma congregação, de uma igreja. Coisas que a Bíblia fala, por exemplo, confessar os pecados e orar. Aqui em Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Certo? Então, como é que eu vou atender ao que a Bíblia diz que eu devo confessar meu pecado uns aos outros e orar uns pelos outros, se eu vivo uma vida sem congregar, se eu de repente acho que eu não preciso de igreja, eu não preciso congregar? Precisa, porque ninguém é perfeito, nós precisamos uns dos outros. Muitas vezes eu já tive de confessar pecados a irmãos, fraquezas, pecados, culpas, e já pedi, né? Claro que você não vai sair confessando suas coisas para todo mundo. Isso é em pessoas, irmãos que você confia, pessoas maduras na fé que você sabe que não vai sair espalhando sua vida por aí. Outra prática congregacional, que é a ceia do Senhor. Aqui em 1 Coríntios 11, 33, diz assim: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, no caso a ceia do Senhor, esperai uns pelos outros. Então, amados, a ceia do Senhor foi um mandamento que Jesus deixou para o povo como todo. Ele diz aqui, inclusive, esperai uns pelos outros, ou seja, é algo para que a igreja reunida, o povo de Deus, faça junto, em celebração, relembrando a morte de Jesus, relembrando o sacrifício que ele fez por nós e a vida eterna que ele nos dá, né, por meio dele. Então, a prática da ceia é uma prática que deve ser feita congregacionalmente. Outra coisa que a Bíblia fala é compartilhar salmos, palavras. Está aqui em 1 Coríntios 14, 26, diz assim: portanto, que diremos, irmãos, quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou uma interpretação, tudo seja feito para a edificação da igreja. Então, se eu não congrego, se eu não pertenço a um grupo, a uma família, a uma igreja, eu não poderei praticar a Bíblia. Existe hoje o movimento chamado o movimento dos desigrejados, né? Pessoas que, eu creio em Deus do meu jeito, eu creio em Deus, não quero saber de igreja. Eu até entendo que tem pessoas que são frustradas, que veem essas igrejas que agem como empresas e sabe que é errado, sabe? Porque lá no fundo, nós desejamos uma família de Deus. Se eu sou cristão, se eu nasci de novo, eu desejo estar perto de pessoas que nasceram de novo. O meu espírito vai se sentir atraído para estar junto ao povo de Deus. Então, se a pessoa nasce de novo, ela vai ter esse desejo. Mas ela pode até se frustrar. Aquela igreja A só faz pedir dinheiro, aquela igreja B é desorganizada, aquela igreja C, até tem gente na liderança que é pecadora, não se arrepende. Realmente essas coisas existem, acontecem, mas nós podemos ser luz, né? Nós podemos mudar a nossa igreja, jejuar, orar, buscar a Deus. Se você vê que a igreja está faltando isso, está faltando aquilo, não está tão boa, a gente pode orar, pode buscar o Senhor para que Deus intervenha, para que Deus opere. E, em último caso, se for realmente um local que você vê, né, sei lá, o pastor é um homem adúltero, mentiroso, realmente eu diria para você sair dessa igreja. Saia, porque ali não, Deus vai trazer juízo, né? Então não dá certo.
Mas, de maneira geral, eu já frequentei, já trabalhamos como missionários, a gente já frequentou várias igrejas, e todas elas tinham seus defeitos, mas tinham pessoas que amavam a Deus, tinham pessoas comprometidas, tinham pessoas que eram usadas por Deus para falar para mim, e Deus também me usava para falar para elas. Então, gente, é importantíssimo nós perseverarmos nas práticas congregacionais. É fundamental para o nosso crescimento espiritual, que é o tema dessa lição. É fundamental a congregação, estarmos unidos a uma igreja, fazendo parte do povo de Deus, perseverando na doutrina, né, na comunhão com os irmãos, no partir do pão e nas orações. Então, que Deus possa iluminar o seu entendimento nessa lição número 1. Nós estamos encerrando a lição 1, Discipulado 1, com esta 6ª aula, e a partir da próxima aula nós estaremos já na lição número 2 do Discipulado. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a sua vida em nome de Jesus.